Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 8 de dezembro, Dia da Justiça. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, destaca a atuação da Corte para garantir segurança jurídica durante a pandemia. Fux participou de eventos sobre retomada econômica do Brasil, junto com representantes dos poderes judiciário, executivo e legislativo, além do setor produtivo. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Em julgamento no plenário virtual, Supremo confirma a decisão sobre regras que permitem prorrogação de contratos de concessão de ferrovias. Governo do Maranhão entra com ação no STF para comprar vacinas contra a Covid-19, mesmo sem autorização da Anvisa. No Dia da Justiça, presidente do STF lembra que, apesar da revolução digital no judiciário, são as mãos humanas que atuam na aplicação da lei. Justiça é o grande pilar da democracia. Durante o evento para discutir a retomada econômica do Brasil após a pandemia, o presidente do Supremo Tribunal Federal falou sobre a importância da harmonia entre os poderes como forma de garantir a segurança jurídica no país. O evento também contou com a participação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, e do ministro da Economia, Paulo Guedes. O evento foi promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados e recebeu representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além do setor produtivo. O principal assunto debatido foi a retomada econômica do país no pós-pandemia e como o pacto federativo entre os poderes da República pode ser decisivo na recondução do Brasil ao crescimento. O ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, enfatizou a importância da união dos três poderes para a manutenção do Estado democrático de direito. Precisamos estar de mãos dadas, instituições democráticas, poderes constituídos e o cidadão. Nós somos apenas inquilinos do poder. Proprietário do poder é o cidadão. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, falou sobre os desafios que a Corte precisou enfrentar com a pandemia da Covid-19. Estamos vivendo momentos de exceção, mas dentro de um Estado de Direito. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele se viu obrigado a fazer uma interpretação das regras constitucionais tendo em vista os fins a que ela se destina. A ordem jurídica foi estabelecida para um ambiente de normalidade, não para um ambiente de calamidade. O ministro lembrou ainda da importância de uma atuação alinhada entre os poderes para garantir segurança jurídica para as instituições. O meio empresarial, os investidores, quem olha para o Brasil, olha com o olhar de quem quer segurança jurídica. E como é que se assegura a segurança jurídica? Evitando orgia legislativa, várias leis todo dia. Em segundo lugar, estabelecendo-se precedentes íntegros, coerentes e estáveis. A maior ajuda que o Poder Judiciário pode dar aos demais poderes é manter o compromisso de respeitar a Constituição. O ministro Paulo Guedes exaltou a atuação do Supremo na solução dos problemas enfrentados pelo Brasil durante a pandemia e afirmou que a cooperação entre os poderes é fundamental para o crescimento do país. No tempo de pandemia, nós não podíamos ficar presos numa legislação obsoleta que nos condenaria ao desemprego em massa. Então, essa percepção, essa sensibilidade do ministro Fux para a dimensão econômica do direito, ou a dimensão jurídica da economia, que é uma área de interseção, é fundamental. Eu diria que é um insight decisivo para a criação futura de riqueza no Brasil. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal validou decisão que manteve regras para prorrogar contratos de concessão de ferrovias.
A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, e questionava dispositivos da Lei 13.448 de 2017, que garantiam a extensão dos contratos ferroviários e relicitação de contratos de parceria. Em fevereiro, o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reformulou a posição da PGR e se manifestou pela improcedência do pedido. Ele explicou que desde 2018, quando a ADI foi ajuizada, as condições mudaram e que no final de 2019, decisão do Tribunal de Contas da União considerou mais vantajosa a prorrogação antecipada dos contratos em vez de iniciar novo processo licitatório com a obra em andamento. O julgamento ocorreu no plenário virtual. Por maioria de votos, vencido o ministro Edson Fachin, o plenário seguiu o entendimento da relatora, a ministra Carmen Lúcia, e confirmou medida cautelar concedida em fevereiro, que definiu que a prorrogação dos contratos de concessão de ferrovias não afronta a licitação. Para a ministra, as normas previstas na lei da relicitação não violam os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. A ministra Carmen Lúcia entende que a lei questionada ajuda a definir critérios nos contratos para a concessão de ferrovias. Também não há impedimento legal que o concessionário seja atestado positivamente quanto aos critérios do serviço adequado e não seja quanto aos demais. Também no plenário virtual, o Supremo decidiu que é possível reconhecer falta grave no curso da execução penal. Quem explica para a gente essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. De acordo com a decisão do STF, quando o condenado comete novo crime no curso da execução penal, é possível instaurar processo administrativo disciplinar para aplicação de falta grave. Isso significa que não há necessidade de se aguardar a finalização do processo crime referente ao novo crime que foi praticado. Dessa forma, o juiz da execução penal não precisa da sentença condenatória transitada em julgado para aplicação do regime disciplinar diferenciado previsto na Lei de Execução Penal. O ministro Edson Fachin, que é o relator do recurso extraordinário, que foi julgado pelo plenário virtual, esclareceu que, nesses casos, é importante que se garanta a ampla defesa e o contraditório. Na prática, o apenado deve ter a garantia da defesa técnica, feita por advogado ou defensoria pública nos processos administrativos disciplinares. Este caso teve a repercussão geral reconhecida e a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal deverá ser replicada pelos juízes e demais tribunais de justiça espalhados pelo país. O estado do Maranhão pediu ao Supremo autorização para comprar vacinas contra a Covid-19, mesmo sem o aval da Anvisa. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A Procuradoria-Geral do Maranhão entrou com uma ação no Supremo pedindo autorização para elaborar e colocar em prática um plano de vacinação contra a Covid-19 no estado. Solicitou também que o STF permita a compra direta de vacinas autorizadas pelas agências sanitárias dos Estados Unidos, Europa, Japão ou China, ou seja, independentemente da autorização da Anvisa aqui no Brasil. O governo do Maranhão também pediu que o custo de aquisição das vacinas seja bancado pela União e que o governo federal se abstenha de praticar qualquer ato para restringir as medidas voltadas à vacinação no estado. A Procuradoria-Geral do Maranhão solicitou ainda que a ação seja distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski, relator de outras ações no Supremo que tratam da vacinação contra a Covid. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento para apurar racismo estrutural na segurança privada do Acre. Segundo o MPF, é obrigação da Polícia Federal regular, autorizar e fiscalizar as atividades de segurança privada em todo o território nacional. E devido ao aumento de ocorrências de racismo por parte de agentes de segurança privada em vários lugares, o órgão se posicionou no estado do Acre, enviou um ofício questionando a Polícia Federal quais medidas foram adotadas para combater essa prática. O MPF também quer saber quais são os canais que os cidadãos podem denunciar esses casos e pretende reunir representantes de shoppings, supermercados, bancos, movimentos negros, entre outros, para debater o tema. O encontro está previsto para acontecer no dia 18 de janeiro.
E você confere a seguir. Segunda reportagem sobre as mudanças na rotina da Justiça durante a pandemia, fala sobre o regime de plantão extraordinário dos serviços judiciários. Voltamos já. A nossa Constituição teve o mérito de preocupar-se com a sua própria efetividade. Para tanto, ela criou ou fortaleceu determinadas instituições. Uma dessas instituições é a Defensoria Pública, constitucionalizada em 1988. A Defensoria tem dois propósitos básicos: proporcionar acesso à justiça à imensa população carente do país e lutar pela promoção dos direitos humanos de todas as pessoas. Na segunda reportagem da série sobre as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia, vamos falar hoje sobre o regime de plantão extraordinário dos serviços judiciários. O Conselho Nacional de Justiça publicou a resolução que trata do assunto para que os serviços à população não fossem interrompidos. Março de 2020. Começavam os registros dos primeiros casos de brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. Pouco tempo depois, governadores decretavam o fechamento de escolas, comércio. No judiciário, servidores passaram a trabalhar de casa para evitar o contágio do vírus. Mas nessa história toda, como ficou a sociedade? Aquelas pessoas que precisavam do judiciário para resolver questões básicas como direitos trabalhistas, pensão alimentícia. Para garantir o acesso à justiça, o Conselho Nacional de Justiça publicou em março deste ano a Resolução 313 e criou o plantão extraordinário, que nada mais é que uma forma emergencial de dar continuidade à prestação do serviço do judiciário. E como o atendimento presencial foi comprometido, o grande diferencial foi o uso de tecnologias para a realização de audiências, mediações e conciliações. De acordo com a norma, os processos físicos passaram a tramitar na forma eletrônica e, quando necessário, o traslado dos processos físicos. Além disso, foi criada uma nova rotina de trabalho remoto dos magistrados, servidores e colaboradores. A Resolução 313 possibilitou que o judiciário continuasse funcionando de forma praticamente normal, mesmo com todo o isolamento social trazido pela pandemia de Covid-19. Foi a primeira instituição a regulamentar a matéria. Foi um marco muito importante porque havia uma desuniformidade de tratamento da questão por parte dos tribunais e juízes de primeiro grau, e a resolução do CNJ ela teve essa virtude de trazer uma disciplina nacional para a matéria, facilitando sobremodo o trabalho dos advogados, dos jurisdicionados, assegurando a todos o direito à saúde, sem prejudicar, no entanto, o acesso à justiça. O atendimento remoto foi adotado em todos os tribunais. No Tribunal de Justiça do DF, de 16 de março a 31 de maio, os magistrados proferiram 66.590 sentenças e acórdãos. Ao todo, foram 418.931 atos judiciais. Já os servidores realizaram 4.291.401 atos de expediente. Havia resistência em alguns setores, Alguns setores não queriam novas tecnologias, como a audiência por videoconferências, atendimento virtuais de advogados e partes, mas com a pandemia houve aí uma busca acelerada pelas novas tecnologias para que o Poder Judiciário não deixasse de prestar o seu serviço. Precatórias, que antes eram um grande problema de cumprimento, nós conseguimos ouvir testemunhas na Suíça, em Paris, que demoraria um ano, às vezes, uma carta rogatória, nós fizemos rapidamente por audiência de videoconferência. De acordo com o CNJ, caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 horas. O Davi é advogado e diz que no começo da pandemia se viu numa situação complicada, sem muita orientação de como iria resolver os problemas dos clientes, mas logo se adaptou. Muitos advogados ficaram sem saber o que fazer, foi uma situação surreal.
Todavia, a mesma resolução acabou dando um pouco de autonomia a cada tribunal, através dos seus respectivos regimentos internos, para que normatizassem essas questões dos expedientes internos, essas questões do atendimento ao público, atendimento aos advogados e até mesmo essas questões de audiências, por exemplo, online, por videoconferência, o que também foi posteriormente autorizado também pelo CNJ. Eu acredito que trouxe benefício à população, trouxe benefício aos advogados. Iniciativa que também ajudou a vida da Luzinte, que trabalhava numa padaria e recorreu ao plantão extraordinário para resolver uma pendência na Justiça Trabalhista, que também continuou em pleno funcionamento durante a pandemia. Eu acionei a Justiça pelo fato deles não estar pagando o meu fundo de garantia. E entrei com a ação, já tive uma audiência de conciliação. O processo ainda está em andamento, esperamos resolver na próxima audiência. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou recurso de fabricante de cigarros para reverter proibição de aditivos nos produtos. Até 2012, um dos atrativos para os fumantes eram os famosos cigarros com sabor. Mas uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, além de trazer restrições ao uso desses aditivos, estabeleceu limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros. O artigo 6º, por exemplo, proíbe a importação e a comercialização de produto derivado do tabaco que contenha substâncias que possam intensificar, mudar ou realçar seu sabor ou aroma. Esses aditivos, eles subitamente, isso já é pacificado, eles tornam os produtos mais atrativos e facilitam, estimulam o consumo do produto derivado do tabaco. Novamente, não somente do cigarro. E assim, eles facilitam a iniciação, principalmente dos jovens, e levam ao desfecho de adoecimento, muitas vezes morte precoce. A resolução da Anvisa foi questionada inúmeras vezes. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a constitucionalidade da atuação da autarquia na regulação do tema. Foi a primeira vez que o STF julgou uma política pública de controle do tabagismo e com essa vitória o tribunal se alinha a diversas Supremas Cortes e de outros países, como do Reino Unido, Austrália e Uruguai, validando uma política de controle do tabagismo. Então o STF reconhece que a norma é constitucional, mas não deu efeito vinculante. E aí com isso abriu a possibilidade desse debate acontecer na justiça ordinária. Por isso, o assunto voltou ao debate e, recentemente, um caso foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Uma fabricante de cigarros apelou ao TRF1 depois que a primeira instância da Justiça Federal no DF negou seus pedidos para que 3 artigos da resolução da Anvisa fossem declarados ilegais. A empresa queria continuar importando e comercializando os produtos sem as restrições contidas na norma. Afirmou ainda que a Anvisa extrapolou os limites do seu poder regulatório e que a discussão no STF ainda não pacificou o tema. Mas, ao analisar o caso, a 5ª turma do tribunal não aceitou os argumentos. Ressaltou que o Supremo já decidiu pela restrição de aditivos, considerando que o uso dessas substâncias leva ao aumento no consumo do tabaco, o que significa mais riscos à saúde pública e afronta ao princípio da vulnerabilidade do consumidor. O Ministério Público Federal pediu na Justiça que a União seja obrigada a asfaltar a rodovia que liga vários municípios no Pará. A BR-422, a Transcametá, tem pouco mais de 330 quilômetros e interliga vários municípios. Há 10 anos, o MPF cobra do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, soluções para a situação precária da rodovia, que em épocas chuvosas da região amazônica fica praticamente intrafegável, porque além da falta de pavimento, não recebe manutenção. Na ação, o órgão pede para que a estrada seja asfaltada, sinalizada e também ações emergenciais para a recuperação de pontes.
E a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto, traz os destaques da sessão plenária de amanhã no Supremo Tribunal Federal. Entre os processos na pauta, ações que questionam a correção de dívidas trabalhistas. Olá, boa noite. Nesta quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. A pauta dirigida já está publicada no site da Suprema Corte e conta com 3 grandes temas possíveis para julgamentos. Um deles, a possível retomada do julgamento de 2 ADCs e 2 ADIs, envolvendo questionamentos também da reforma trabalhista que fez alterar a consolidação das leis do trabalho. Em discussão, saber se é constitucional a utilização do índice da TR para a correção de créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial e a utilização do índice da caderneta de poupança para a correção dos depósitos recursais. 4 ministros já se pronunciaram pela manutenção da norma, pela sua constitucionalidade, e 4 pela sua inconstitucionalidade. O julgamento pode ser retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli. Também na pauta de julgamentos, um recurso em sede de reclamação em que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro argumenta que o Tribunal de Justiça daquele estado não estaria cumprindo uma decisão vinculante proferida pelo Supremo em uma ADPF em que se determinou que no prazo de 24 horas, de até 24 horas, seja realizada a audiência de custódia em casos de prisão. Para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, aquela prisão que se referiu o Supremo Tribunal Federal não se tratava apenas da prisão em flagrante, mas de toda e qualquer prisão cautelar, inclusive prisão definitiva, ao contrário do que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se determina que essas audiências de custódia sejam realizadas nesse prazo de até 24 horas, apenas para prisões em flagrantes. Mas o grande destaque da quarta-feira, sem dúvida, é a retomada do julgamento de 6 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que se discute se a Fazenda Pública da União pode, por meio administrativo, determinar que os bens do devedor, do contribuinte devedor, se tornem indisponíveis até que seja pago definitivamente o seu débito tributário. Amanhã, a partir das 14 horas, a gente acompanha a sessão plenária do Supremo por videoconferência. Eu te espero. E no próximo bloco você confere reportagem especial sobre o Dia da Justiça. Em instantes. A Constituição de 88, fruto da luta de diversos setores da sociedade brasileira, reflete um grande avanço na pauta de direitos e garantias fundamentais. Quilombolas, além de ter visibilidade, passaram a ter uma proteção mais efetiva do Estado. O racismo foi cunhado como crime imprescritível. Defender a Constituição e defender a sua preservação é defender o órgão vital do Estado Democrático de Direito. Hoje, dia 8 de dezembro, é dia da Justiça. A data é uma oportunidade para lembrar que o acesso à justiça é um direito fundamental, necessário para enfrentar as desigualdades e fortalecer a nossa democracia. – 8 de dezembro, Dia da Justiça. Ela é representada por esta estátua imponente com mais de 3 metros de altura. A obra na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi esculpida no granito pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiatti. Os olhos vendados representam a imparcialidade. A espada significa força, coragem. A estátua representa a deusa Têmis da Grécia Antiga, símbolo da justiça, da lei e da ordem. Ela era invocada por quem jurava dizer a verdade. No Brasil, a justiça começou a ser instalada em 1530. O rei de Portugal, Dom João III, deu amplos poderes ao administrador colonial Martim Afonso de Souza. Um deles foi o de sentenciar à morte quem cometia crimes mais graves. Do século XVI para cá, os brasileiros vêm conquistando direitos por meio das leis. Código Civil, Código Penal, Código de Defesa do Consumidor, consolidação das leis do trabalho. Mas, na prática, o que a justiça faz pelos homens? A gente pode citar alguns julgamentos. Temos vários casos emblemáticos, julgamentos como o que reconheceu as uniões homoafetivas, o que reconheceu a valia da ciência,
com a manutenção das pesquisas com células-troncos embrionárias, julgamentos que reafirmam a liberdade de expressão, julgamentos que reafirmam a necessidade de termos uma vida pública sem manchas, com a chamada Lei da Ficha Limpa, julgamentos que aboliram a prática do nepotismo na estrutura da administração pública brasileira. Vários julgamentos que reafirmam entre nós a necessidade de um judiciário livre e, acima de tudo, independente. Os direitos fundamentais estão na Constituição de 1988. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei e têm o direito inviolável à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. A Lei das Leis também trouxe um capítulo inteiro dedicado ao Poder Judiciário. A competência de cada órgão, as garantias aos juízes, como a vitaliciedade e os limites, como não exercer outro cargo. No nosso país, a nossa Constituição garante o livre acesso à justiça e nós temos garantias várias que possibilitam que o cidadão possa buscar o Poder Judiciário nesse afã e nessa intenção de construir um país melhor para todos, com harmonia e equilíbrio. O Dia da Justiça foi criado por um decreto-lei de 1945, que estabeleceu feriado em 8 de dezembro no Judiciário. Para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, é um dia de reflexão e de homenagens. O Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania, rende homenagem a todos os operadores do direito, a todos aqueles que zelam pelo cumprimento das leis em busca de um país mais justo, mais humano, mais solidário e mais democrático. A mensagem do ministro Luiz Fux, representante do órgão máximo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, é de esperança numa era digital que sempre precisará do homem no comando. Vivemos uma nova era, uma era que ao mesmo tempo é uma era digital, mas que precisa ser alimentada pela mão do homem. Então a justiça hoje, ela tende a cumprir o seu principal objetivo, que é dar uma resposta judicial num prazo razoável e dar à parte que tem razão aquilo que ela faz jus, exatamente para que não alimente o desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos. E, acima de tudo, a justiça é o grande pilar da democracia. Garante a cidadania, garante a soberania popular, garante as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa e, acima de tudo, garante a vida das pessoas e garante também aqueles que têm esperança. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.